que é: sinto os espíritos. Que fazer? É uma questão que muitas pessoas nos colocam, e principalmente aquelas que vêm ao atendimento, e fizemos também este tema a pensar nas muitas pessoas que estão noutros locais onde os centros estão fechados ou que não possam ir, ou onde não há centros espíritas sequer, né? Qual é o número aqui? Guri, sabe onde é que tem uma oficina mecânica por aqui? Não, senhor! Que garoto maluco! Até parece que viu um fantasma. Que legal! É um barato passar por dentro das coisas aqui na Terra. O anjo guardião Andrezinho está na sua primeira missão na Terra. O mentor disse que, como teste, eu mesmo tenho que descobrir qual é a minha missão. Deixarei as coisas rolarem. Acabarei sendo atraído para a minha missão. Posso jogar bolinha de vídeo com vocês? Vai querer jogar com bolinha invisível? Quer dar uma voltinha? Eu não posso, eu não consigo. Mas é fácil, olha só. Não é isso. É que desde que eu aqui, não consigo pegar umas coisas. Minha mão até peça. Tá falando com um banco? É maluco mesmo. Pedro maluco! Pedro maluco! Eu não sou maluco. Pedro, não sei. Ops! As pessoas fogem de mim. Eu acho estranho. Eu só queria ter um amigo. Será que eu sou maluco mesmo? Claro que não, garoto. Se fosse, não estaria questionando. Você acha? Pera, você me vê? Eu vejo gente morta. Às vezes eu me confundo. Não sei se a pessoa é viva ou morta. Não posso ter amigos. Me chamam de Pedro Maluco. Você é um paranormal. Para o quê? Paranormal. Tudo tem a ver com a percepção vibratória. Você gosta de complicar, né? Vou te explicar. Pega esse graveto. Agora, vibre de um lado para o outro. Assim? Tá vendo o graveto? É claro, né? Agora, vibre o mais rápido que puder. Viu? Ele sumiu. Olha esse beija-flor. Beija-flores batem as asas numa frequência de 80 a 90 batidas por segundo. Você não vê as asas do beija-flor porque elas vibram numa outra frequência, muito alta. Tudo no universo vibra. Quando a gente morre,
Passa a viver num mundo com outro tipo de vibração. Quer dizer, onde a energia vibra em outra frequência. Entendeu? Na dica de nada. Quero dizer é que você não é maluco. Apenas possui uma percepção extrasensorial. Entendeu? Menos ainda. Oi, mãe. Sua professora me ligou e disse que você fugiu da escola. Os moleques estavam me chamando de maluco. E só por isso você fugiu? Volte já pra escola. Mas, mãe, tá bom, já tô voltando. Mas eu não volto mesmo. Minha mãe quer que eu volte pra escola. E como sabe? Não me viu falando com ela no celular? Não, só vi você falar com essa caixinha preta. É um celular, cara. Sei o que é um celular. Também tem um, só não sei se você sabe como funciona um celular. Vou te mostrar. Quando sua mãe ligou para você, o aparelho transformou a vibração sonora da voz da sua mãe em um impulso eletromagnético, que foi transmitido para uma antena. A antena localizou seu número e estabeleceu a sintonia com seu celular. E seu aparelho transformou novamente o impulso eletromagnético em vibração sonora, a voz da sua mãe. Entendeu? Coisa de doido, sou. Você é um tipo de celular. Você é um médium. Como é que é? Cruz credo. Minha Nossa Senhora. Deus São Benedito. Tô mais errado do que eu pensei. Por quê? Já fui pro inferno. Ouvi falar que isso é coisa do Deus. Que nada, Pedrinho. Tudo que existe é coisa de Deus. Mesmo? Preciso voltar pra escola. Mas me responda. Depois que você morreu, viu Deus? Em parte. Essa eu não entendi. Como em parte? Porque ele é tudo que existe. Estamos nele e ele em nós. Agora você confunde tudo. Não é tão complicado. Seu corpo é formado por células e as células são formadas por átomos. Tô sabendo. Agora, faça de conta que você é Deus. Imagine que cada átomo de seu corpo seja um sistema solar. Você também está em todos os átomos que compõem seu corpo, e eles em você. Assim como Deus está em tudo que existe. Chega! Você bagunçou minha cabeça. Só perguntei que você já viu Deus. Vejo o tempo todo. Eu vejo Deus nesta árvore, nas flores e principalmente em você. Mesmo? Caraca! Você vê Deus em mim? Claro, cada um de nós é uma centelha divina. Caramba! Como sabe disso? Aprendi na escola. Tem uma escola nas nuvens? Claro que não, na cidade onde eu moro. Peraí, vai me dizer que existe uma cidade nas nuvens? Não, rapaz. Noutra dimensão. Ah, sim, agora entendi. Quer dizer, entendi, mas não entendi direito. Senta aí que vou te mostrar. Uau, que barato! No universo, tudo é energia. E a energia vibra em frequências infinitas. Isso quer dizer que 2 ou mais mundos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Agora minha bola é um pequeno rádio de 2 faixas de onda, M e FM. Por mais que eu gire o botão de sintonia, só ouvirei as estações FM. Agora, para ouvir as estações que transmitem em AM, ondas médias, é preciso mudar a frequência de FM para AM. Isso é o que acontece com você. Não entendi o que isso tem a ver comigo. É como se os vivos vivessem na faixa AM e os chamados mortos na frequência FM. Você é como um rádio, tem a capacidade de se conectar com outras faixas de onda. Então eu não sou maluco da cabeça? Claro que não. Você é um médium, um paranormal. Vou voltar pra escola. E se teus colegas te chamarem de maluco? Não vou ligar. Sou especial, sou paranormal. Bem, chegando. Posso fazer uma pergunta? Quer ser meu amigo? O meu amigo tá se abraçando.
Muito bem. Esta introdução, um bocadinho longa, faz-nos levar a este ponto, não é? Muitas pessoas questionam-se ao passar por estas situações: será que eu estou maluco, não é? E também temos uma outra questão. As pessoas que passam por isto que o Pedro passou, se não falarem com alguém, se não desabafarem, se não pedirem um conselho, vão pensar mesmo que são malucas. E se tiverem o azar de ir a um médico que não seja espírita ou que não conheça a mediunidade, se for a um médico e disser: olha, eu vejo espíritos, eu ouço vozes e outras coisas do género, o médico, se não tiver conhecimento da mediunidade, o que é que vai fazer? Vai taxá-lo como psicótico. E aquela pessoa que é perfeitamente saudável vai sair do consultório com antipsicóticos e com outros medicamentos. Ele está saudável, mas vai ficar doente depois porque vai tomar medicamentos que não precisa, não é? O que é isto que o Pedro sente? Né? Isto de sentir os espíritos, ter sensações, e são sensações que não aparecem nos exames médicos. Ainda esta semana me telefonou uma moça ali perto de Alenquer, uma senhora, a dizer que já foi a 15 médicos diferentes e que não tem nada, e ela não se sente nada bem, porque ela é também paranormal, né? Tem algum tipo de mediunidade que precisa de educar. É óbvio que isto não aparece no raio-x, não aparece na auscultação, não aparece nos exames ao sangue, né? E se os médicos dizem: ora bem, você não tem nada, a pessoa pergunta: então, se eu não tenho nada, o que é que eu tenho, né? Vamos ver uma coisa. Todos nós, de um modo geral, porque há pessoas que não têm, temos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, gosto e tato. Isto desconfigurou aqui no tamanho. Há pessoas que não têm os 5 sentidos. Por exemplo, os cegos de nascença só têm 4 sentidos ativados, né? Tem um deles embutado, que é, por exemplo, a visão, nesse caso, né? No entanto, o Espiritismo diz-nos que nós temos pelo menos um 6º sentido. Mas não é só o Espiritismo que nos diz, é a própria história da vida da humanidade, né? Que é um 6º sentido. Aquilo a que José Herculano Pires, um grande filósofo brasileiro, escritor, poeta e professor, ele dizia que todos nós somos seres psi, isto é, todos temos essa capacidade de percepcionar o mundo espiritual. Mas há pessoas que dizem assim: mas eu sinto umas coisinhas, etc., mas eu não sou propriamente médium. Allan Kardec diz-nos que todos nós somos mais ou menos médiuns, no livro dos médiuns. E então José Herculano Pires, com muita didática, divide a mediunidade em 2 campos, que de certo modo está condizente com o livro dos médiuns. Ele fala na mediunidade estática e na mediunidade dinâmica, isto é, há pessoas que têm mediunidade, mas não têm aquela mediunidade ostensiva, dinâmica, né? que trazem para trabalhar nessa área, né? No entanto, não deixam de ter percepções, né? Ao fim e ao cabo, o que é isto? Mediunidade é aquilo, mediunidade vem de médium. Médium é aquele que está no meio, tal como o Pedro é aquele que, estando no plano terrestre, no mundo carnal, no mundo material, consegue captar um mundo espiritual, né? Em determinadas circunstâncias. Os cientistas, os pesquisadores não ligados a nenhuma religião ou nenhuma filosofia de vida, eles chamam a esta característica percepção extrasensorial, do inglês ESP, Extrasensorial Perception, né? Ou PES, percepção extrasensorial. Tudo bem, é um nome, é uma nomenclatura como outra qualquer, né?
podemos também dizer que é uma sensibilidade que a pessoa tem a mais. Para nós espíritas não é uma percepção extrasensorial. Porquê? Porque não é extra, é mais uma. Não está para além, não é fora dos sentidos, é mais um sentido. Só que pronto, como os cientistas dividem as coisas entre matéria e espírito, e para o espiritismo não existe essa divisão, existe tudo energia em vários estados da matéria, uns mais densos, como o nosso corpo de carne, e outros mais etéreos, como o plano espiritual. Então, amigos, nós temos também a percepção extrasensorial, que é um sexto sentido. Podemos, se calhar, ter um sétimo, um oitavo, um nono, provavelmente, o décimo, não sei, vamos descobrir um dia quando formos espíritos mais evoluídos, né? Muito bem. Agora, esta percepção extrasensorial, há pessoas que dizem assim, eu não tenho. Eu nunca vi nada, nunca ouvi nada, né? E até gozam as mulheres com os maridos com as mulheres, quando é que os filhos já não gozam tanto. Então, este sexto sentido existe em todos nós. É uma característica do espírito que se manifesta no organismo. Na grande maioria das pessoas, este sexto sentido está adormecido. São aquelas pessoas que dizem assim, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não acredito, nunca vi nada, etc. Mas por oposição, há aquelas pessoas que têm este sexto sentido desabrochado, são chamados médiuns, que erradamente as pessoas dizem a espírita, né? Porque ser médium é ter essa capacidade de contactar ou de percepcionar o mundo espiritual. A grande maioria dos médiuns na Terra nem conhecem o espiritismo. Uns são ateus, outros são católicos, outros são protestantes, budistas, e também há médiuns que são espíritas. Porque há aquele conceito errado, se é médium é espírita. Não. A mediunidade é uma característica como ver, ouvir, falar, cheirar, né? Sentir, ok? E que é transversal a toda a humanidade. Mas também temos uma grande parte da população que tem este sexto sentido a desabrochar. E é para esta parte da população principalmente que estamos a falar, né? Vamos ver, nós temos reparado, atenção que isto não é nenhum dado científico, é uma pesquisa empírica que tem acontecido connosco no atendimento aqui no Centro Espírita. Temos reparado que as pessoas que nasceram depois de 1980, isto é, aquelas pessoas que estão na casa dos 40 anos para baixo, né, para menos, dos 40 até aos 10, 5, por aí fora, essas pessoas têm aparecido muitas pessoas nessa faixa etária, ou quase todas, com capacidades mediúnicas, ou com sensibilidade, ou com esta percepção extrasensorial, né? E também os próprios filhos, portanto, os millennials, aqueles que nasceram no ano 2000 ou a seguir, então esses trazem, muitos deles, se não a grande maioria, essa sensibilidade a desabrochar. E pode-se colocar esta questão, será que a mediunidade ou este sexto sentido é hereditário? Não há nenhum estudo científico ou não científico que comprove isso ou que demonstre. A única coisa que existe é um conhecimento empírico que nós temos aqui no nosso centro. Todas as pessoas que nos vêm dizer que têm sensibilidade, que sentem os espíritos, que de certo modo têm algum tipo de mediunidade, nós questionamos e ou o pai, ou a mãe, ou a avó, ou os dois pais têm também essa sensibilidade. Não sabemos se é uma questão hereditária ou se é uma questão de espíritos que têm o mesmo compromisso na mediunidade, que reencarnam juntos na família. Pode ser uma coisa ou outra, ok? Então coloca-se esta questão, né? É doença? É a primeira coisa que as pessoas perguntam. Epá, eu vejo vultos, eu ouço vozes, eu sinto coisas no meu corpo. Eu vou ao médico, não tenho nada, já fiz exames, como aquela senhora que já foi a 15 médicos diferentes. É doença?
Boa notícia. Não. Má notícia. É que as pessoas têm esta característica, não é tão má assim. As pessoas pensam assim, eu vou ao centro espírita para me tirarem isto. Uma altura atendi num centro espírita, não foi neste, foi no anterior que tínhamos, onde colaborávamos, aliás, na Associação Cultural Espírita. Apareceu um jovem de 18 anos, judeu, com uma mediunidade fantástica, desenvolvida, né? Então ele foi ao atendimento. Enquanto estava a falar comigo, ele manifestaram-se entidades, 4 ou 5, quase seguidas, em línguas até diferentes, que eu não conseguia entender. E ele depois dizia assim, está a ver, eu sou judeu, eu não acredito nos espíritos, não acredito na mediunidade, não acredito nessas coisas. Então, mas você acabou de agora dar comunicações assim. Sim, mas de acordo com a minha crença não posso, isto não existe, são coisas do diabo, não são nada. E então tivemos a conversar e ele queria que eu lhe retirasse aquilo. Eu disse, não posso. Como é que eu vou? Não consigo. É a mesma coisa que você estar-me a pedir, olha, tire-me a capacidade de ver, ou de ouvir, ou de falar, ou de sentir, ou de cheirar. Não dá. E ele ficou muito desiludido, não sei o que é que aconteceu com ele. Portanto, se não é doença, já é bom sinal. Agora põe-se outra questão. Tem cura? Ora bem, se a mediunidade não é doença, não tem cura. Se fosse doença, poderia ser incurável ou ser curável. Não sendo doença, não tem cura, né? E agora pode-se pôr uma questão que é o seguinte, ok, então se não é doença, o que é que eu tenho? Como é que se resolve isto? Bem, se eu tenho um conjunto de sintomas que poderão ser do foro médico, nós aconselhamos a pessoa sempre a ir ao médico, fazer um despiste, no caso de haver dúvidas. A pessoa não tem nada do ponto de vista médico, do ponto de vista orgânico, não tem nada, então há uma grande probabilidade de ter essa percepção extrasensorial ou essa sensibilidade ou a mediunidade, né? Agora, as pessoas que apresentam esta característica têm muitos sintomas, não são todos iguais, uns apresentam uns sintomas, outros apresentam outros, né? Quais são as sensações ou que esta característica, a mediunidade, pode apresentar? Olhem, são inúmeras, não há um catálogo, mas são variáveis, né? Por exemplo, taquicardia repentina, está muito bem, de repente sem causa física, o coração parece que quer saltar do peito da boca, depois para, de repente. Peso no peito, não é o microfone. Peso no peito, sensação de peso nos ombros, dores de cabeça, sensação de formigueiro aqui nesta zona, neste centro de força frontal, que os orientais chamam de chakra, ou aqui no coronário, neste centro coronário. Há pessoas que relatam que têm a sensação de que têm assim a cabeça muito grande e muito oca, né? É muito interessante. A labilidade emocional, geralmente quem tem mediunidade tem uma labilidade emocional grande e é complicado se o cônjuge não perceber, não é? Porque o médium, enquanto não educar a sua mediunidade, enquanto não controlar a sua mediunidade, ele está muito bem. De repente tem uma felicidade muito grande, porque sentiu a alegria de um espírito que se aproximou, por telepatia. Depois, de repente, começa a chorar sem mais nem menos, porque sentiu a aproximação de alguém que está muito deprimido no mundo espiritual, nem sabe que morreu e que anda por ali. E a pessoa tem uma labilidade emocional incrível, né? Pensa assim, meu Deus, eu estou maluco. Eu lembro-me, quando a minha mediunidade começou a desabrochou assim de uma maneira tipo vulcão, havia alturas que eu estava muito bem, de repente, num segundo, eu ficava com um peso para aí de 100 quilos nas pálpebras, com uma vontade de chorar enorme. Se naquele momento eu fosse um psiquiatra, eu tinha todos os traços de uma depressão. Só que não era depressão, porque ao fim de meia hora, 10 minutos, 1 hora, de repente passava, olha, desapareceu.
e muito sinceramente eu pensei que estava maluco. Por sorte tive quem me orientasse na altura, né? Vontade de chorar repentina, sem razão, pessoas que veem vultos, ouvem vozes, às vezes sentem tocar ou roçar no próprio corpo, barulhos em casa de coisas a partir e ninguém parte, ou luzes que se acendem ou que se apagam, etc. Isso é tudo perfeitamente normal, não é? Agora, reparem, se é boa notícia a mediunidade não ser doença, como é que eu vou lidar com isto? É a questão que se coloca, não é? Quem tem esta característica, geralmente, são raros os casos, mas a grande maioria só vem ao centro espírita depois de ir aos bruxos todos, aos médiuns comerciantes, às mulherzinhas de virtudes, astrólogos, tarólogos e coisas afins. Gastam rios de dinheiro, metem-lhes ideias erradas na cabeça. Só vem ao centro espírita no fim porque o centro espírita não cobra. Porque se nós cobrássemos dinheiro, as pessoas faziam fila até o Ela é Clérica. Eu já contei uma vez um senhor que veio aqui ao atendimento, inscreveu-se, perguntou quanto é que se paga. Nós dissemos, não se paga nada aqui. Está bem, como quem foi uma desilusão. Inscreveu-se, não teve coragem de pedir para arriscar, nós entramos e ele saiu. Pronto, porque as pessoas acham que se pagar que são melhor servidas. Então, quem tem mediunidade só tem duas hipóteses, esqueçam, não há outra. Ou anda toda a vida assim, tipo osciloscópio, e é um risco, ou então vai estudar. Estudar para quê? Para aprender a conhecer essa faculdade. Ao conhecer essa faculdade, eu vou aprender a controlá-la e ela deixa de me incomodar. Né? Porque o espiritismo não é mais uma religião, não é mais uma seita. É uma doutrina, um conjunto de ideias, né? Que estão assentes numa pesquisa científica, uma ciência de observação, à qual está acoplada uma filosofia de vida, que por sua vez tem uma base ético-moral, que são os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Só que as pessoas fizeram desses ensinamentos igrejas, mas o espiritismo não tem nada a ver com isso, né? Por exemplo, diz aqui, a dificuldade é aprender a lidar com esta capacidade, por isso causa desconforto. Eu costumo dar um exemplo que é de um cego de nascença. Imaginemos, como é que te chamas? Lídia. A Lídia era cega de nascença e agora nos seus 15 aninhos, mais ou menos, pela aparência, agora a máscara ajuda a rejuvenescer. A Lídia ia, por exemplo, com a Cláudia de mão dada, porque ela era cega, né, para não ser atropelada, ali durante o dia, e aos 20 anos, por hipótese, aos 20 anos de idade, de repente começava a ver. Era um choque, ainda por cima estava um dia com 30 graus, com sol luminoso. A primeira coisa que ela ia fazer era fechar os olhos. A Cláudia ia emprestar os óculos de sol, dizia, mas o que é isto, óculos de sol? Põe isto. Depois eu explico-te. Mas o que é isto de ver? Anda lá, passa agora que está a ver. Nos semáforos, por acaso, não temos semáforos nas Caldas, mas imaginemos que tínhamos. E ela ia dizer, mas o que é isso do verde? E que grande a confusão. Anda lá, passa agora. Só olha aqueles malmequeres tão bonitos, amarelos. Mas o que é isso do amarelo? O que é um malmequer? Aquilo que para a Cláudia é perfeitamente normal, porque ela vê desde que nasceu, é uma bênção de Deus, para a Lídia é um fator de perturbação, porque ela nasceu cega. E ela vai dizer à Cláudia, mas isto de ver é complicado, e uma pessoa tem de fechar os olhos, não podes olhar direto para o sol, mas porquê? Porque pode queimar a retina ou fazer mal, né, ao globo ocular. E a Lídia diz assim, mas isto é tão confuso, isto cria tanto sofrimento, até que aprendesse a lidar com os óculos de sol, a gerir a abertura ou o fecho das pálpebras de acordo com o índice solar, a aprender as cores, etc., até que a Lídia diz, afinal ver é maravilhoso, ok? É isso que se passa com as pessoas que têm o sexto sentido. Muito bem, então, como aprender a lidar com isto? Como é que se vai aprender? Já vimos que temos duas opções, ou bater com a cabeça na parede toda a vida, ou aprender a lidar com isto. Como é que se aprende a lidar com isto? Olhem, em primeiro lugar, ler. Ler em casa, livros espíritas, um autoestudo, portanto,
e o Evangelho no lar, criar o hábito do Evangelho no lar. É um dia por semana, no mesmo dia, na mesma hora, todas as semanas, 15, 20 minutos, nós temos ali uns desdobráveis que ensina como fazer. Não é nenhum ritual, é um encontro com os nossos guias espirituais que, se for no mesmo dia, na mesma hora, eles marcam na sua agenda e vêm auxiliar-nos a limpar também a nossa casa, a fazer uma asepsia espiritual, né? Depois, além do nosso autoestudo, frequentar um centro e um grupo de estudo dentro desse centro. Porquê? Porque o espiritismo não é algo em que se acredite. Se eu disser assim, ó Lídia, mas olha que há vida para além da morte, e ela me disser assim, eu acredito nisso, ó Lucas, o que é que eu vou deduzir? Olha, coitada da Lídia, é uma crente sem espírito crítico. Porque o espiritismo é uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica de consequências morais. Tem de ser estudada, como a astronomia, como a física, como a química, etc. Ok? Então, não é uma coisa em que se acredite só porque alguém diz. Eu tenho de pesquisar, né? Por isso nós temos grupos de estudo gratuitos, obviamente, como qualquer atividade. Pedir ajuda espiritual no centro, através do passe, que é feito, por exemplo, agora aqui no salão, por causa da Covid, no final da nossa palestra. Pedir ajuda espiritual no caso a pessoa não se sentir bem, eu tiver em casa processos de fenómenos de efeitos físicos, como barulhos, etc. Né? E ir ao médico se necessário. Né? Isto é muito importante, porque há pessoas que têm transtornos de ordem psiquiátrica ou de ordem orgânica a nível cerebral ou de ordem psicológica, né? Embora nós não saibamos muito bem onde termina um e começa o outro, né? E manda o bom senso quando aparece alguém no atendimento a dizer nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Os sintomas são muito similares com algumas patologias do foro psicológico ou psiquiátrico. Então, quando nós temos dúvidas, nós encaminhamos a pessoa sempre, sugerimos, não podemos mandar, né? Só, olha, vá a um médico, neste caso, né, um psiquiatra ou um psicólogo, mas de preferência um psiquiatra, porque o psiquiatra é médico e o psicólogo não é. Espírita. Tem de ser um psicólogo espírita, tem de ser um psiquiatra espírita. Porque se eu for um psicólogo ou um psiquiatra que não é espírita e eu disser assim, doutor, eu vejo vultos que mais ninguém vê lá em casa, eu ouço vozes que mais ninguém ouve, vai ser internado. Portanto, quando nós temos dúvidas, porque há um outro caso, quero ver se não me demoro muito, não é fácil, há um outro caso que aconteceu connosco também, e é preciso ter muito cuidado, em caso de dúvida, encaminhar sempre a pessoa para o médico, né? Apareceu-nos uma rapariga que queria a toda a força ser médium. Ela tem mediunidade, desmaiava muitas vezes, por exemplo, estava à espera do autocarro, desmaiava, apagava-se, depois lá conseguiam reanimá-la, etc. Tem mediunidade, isto, tem uma filha pequena, tem de tratar disto. E pela tipologia da entrevista, no atendimento que nós fazemos gratuitamente, no Centro Espírita, como todas as atividades, ela não tinha nenhum sintoma de quem tivesse mediunidade, né? Uma pessoa faz algumas perguntas, sentiste aquilo, aquilo outro. E eu disse, olha, vá falar com uma médica. A doutora Gláucia é a única psiquiatra, o único psiquiatra espírita que nós conhecemos na zona de Lisboa, né? Porque há muitos médicos espíritas. Em Portugal, felizmente, temos a Associação Médico Espírita em Lisboa, o presidente é o Dr. Benjamin, a vice-presidente é a doutora Gláucia. Temos também a Associação Médico Espírita do Porto, do Norte, e há muitos médicos espíritas, e muitos psicólogos espíritas, felizmente, mas há poucos psiquiatras espíritas ainda. E então, essa moça foi à consulta com a doutora Gláucia, e ela disse-lhe,
você tem um problema de ordem orgânica, mas não é para mim, eu vou encaminhá-lo. E encaminhou para uma equipa de psiquiatria e não só, neurologia também, uma equipa que ela conhecia que estava a trabalhar no Hospital Amadora Sintra. Ela foi internada, teve lá 2 ou 3 dias com aqueles visionamentos, etc. E detectaram-lhe um pequenino problema de epilepsia ou algo assim do género. E aquilo foi resolvido muito facilmente. Eu não domino os termos técnicos, não percebo nada de medicina, mas parece que lhe abriram ali qualquer coisa aqui no lóbulo frontal, cortaram ali um fusível qualquer, uma ligação qualquer, e a rapariga, a partir daquele momento, deixou de ter mediunidade. Apareceu depois no centro e disse: olha, já estou curada, afinal não tinha mediunidade nenhuma. E é muito importante isso, né? Ok? Muito bem. Então, como é que eu vou fazer? Porque as pessoas perguntam: mas eu às vezes sinto mal, estou muito bem, de repente é aquela vontade de chorar, ou sinto mal, ou fico agitado, ou... são 1001 os sintomas e não são chapa 5, né? Nessa altura, o que nós aconselhamos sempre é uma espécie de um plano de recuperação em SOS, em 4 passos. O primeiro é a respiração. Respirar fundo, devagarinho. Porquê? Porque ao respirar fundo, várias vezes, 5, 10 vezes, cada um no seu ritmo, eu estou-me a centrar no corpo físico. O médium tem uma tendência natural a expandir o seu perispírito, o corpo espiritual. Há pessoas que têm uma capacidade de expansão espontânea, sem ser pela concentração. E se o meu perispírito se expandir muito, eu começo a sentir, se por exemplo estiver aqui alguém falecido, ou a energia daqui ou lá, eu começo a sentir aquilo que está à minha volta, né? Se eu estiver centrado no meu corpo, o meu perispírito fica ali também bem centrado, porque eu estou centrado na parte material. Portanto, esta parte é importante, a respiração. A seguir, se eu estou num processo de SOS, mentalizar o centro, a porta do centro, ou aqui a sala, vazia. Nunca mentalizar as pessoas, porque senão ainda ficam pior. Mentalizar o centro e dizer assim: olha, meu amigo, seja lá quem tu fores, estejas aqui, homem ou mulher, eu não te posso ajudar. Vai lá ao centro que vais receber ajuda. Mentalmente, pedir ajuda aos guias, aquilo que os católicos chamam da guarda, nós chamamos guias espirituais. São pessoas como nós, que têm a responsabilidade de nos guiar. Geralmente estão ao nosso nível de evolução ou ligeiramente mais acima. E ao pensar no centro, os guias que aqui estão e que trabalham aqui 24 horas por dia, onde existe inclusive um hospital de retaguarda para recolha das pessoas que desencarnam, que largam o corpo de carne pelo fenómeno natural da morte, nos hospitais, em casa, etc. Portanto, eles captam o nosso pensamento. Olha, a Cláudia está com um problema, e então eles deslocam-se à velocidade do pensamento e vão tentar ajudá-la, né? Fazer uma pequena prece, pedir a Deus, a Jesus, a quem a gente acreditar, pedindo ajuda para aquela pessoa que porventura esteja ali e também para nós, né? E depois desviar a atenção para um trabalho normal. São estes 4 passos. Faz-se num minuto. É uma questão de treino, é como ir ao ginásio. No início custa. Se acontecer 50 vezes por dia, faz 50 vezes por dia. E garanto-vos que resulta. Ok? Então, é importante, para além disso, né, além de se a pessoa que tem mediunidade, além de frequentar a reunião pública, à sexta-feira, é importante fazer um curso básico de Espiritismo, que não é tão básico quanto isso. Uma vez por semana, 1 hora, 1h15, 1h30 no máximo. É um estudo metódico, né, e organizado, que nos vai trazer muito conhecimento acerca dessa faculdade. O objetivo do Centro Espírita é ser uma escola, né? Uma escola para ensinar a pescar, e não um hospital só para dar o peixe, ok? E isto é muito importante. E quem tiver mediunidade tem de abdicar de alguma coisa da sua vida durante 2 anos. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem: mas eu ao sábado não posso. Porquê?
porque eu tenho trabalho, eu tenho isto, aquilo, ok. E se tivesse de fazer hemodiálise ao sábado à tarde? Aí ia. Quer dizer, se fosse para fazer hemodiálise, para salvar o corpo de carne, que depois vai morrer, vai ser cremado ou vai para debaixo da terra, a pessoa vai. Mas para salvar a sua sanidade mental, para ter o seu equilíbrio espiritual, que é imortal, a pessoa não vai. Porque nós ainda não temos uma cultura de espiritualidade, temos uma cultura de matéria, né? Materialismo, né? Depois de fazer o curso básico, então a pessoa faz um estudo de educação da mediunidade, teórico-prático, muito certinho, muito suave, não há cadeiras a voar, não há nada, não, é uma coisa com pés e cabeça, feita como deve ser, né? E onde as pessoas vão aprender, no fim do curso de educação da mediunidade, o médium já não precisa de vir ao centro. Ele depois já vem ao centro porque gosta, se gostar, ou porque quer, se quiser, ou porque pode, se puder, né? Mas não vem porque precisa, né? E essa é a nossa maior alegria, né? Perguntam-nos assim, mas porquê que vocês fazem isso? Não cobram? Devem ter algum interesse. Não aceitam dinheiro? Devem ter algum interesse. Tem assim aqui o centro também arranjadinho, ele já estava assim. Nós só tivemos de pôr as mobílias, né? Tivemos um amigo rico que nos emprestou sem juros. Os juros vai receber depois quando chegar ao lado lá. E fomos comprando uma pecita, outra. Nós temos 20 sócios aproximadamente e também beneméritos que nos cotizamos, temos uma cota livre, pode ser de 10 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro, pode ser de 1 milhão de euros, por acaso não temos nenhuma, e só aceitamos dinheiro dessas pessoas porque já são espíritas, porque senão se aceitássemos as pessoas que estão a fazer formação, estão a ser auxiliadas, seria um método de pagamento e não seria ético, nem moralmente aceito na nossa ótica. O que é que não deve fazer aquela pessoa que tem estas sensações? Olhem, não praticar a mediunidade em casa. E há pessoas que fazem isso, é um risco muito grande, né? Hoje a Lídia está na Berlinda. Imaginemos que ela tinha a mediunidade, a desabrochar, não sabe lidar com isto, mas em casa punha-se a escrever ou a fazer perguntas aos espíritos que lhe apareciam, etc. Os espíritos, o que é que iriam dizer? Opa, olha, esta consegue-nos captar, consegue-nos ver, ouvir. Iam dizer aos espíritos todos aí das redondezas, olha, aquela ali dá-nos recados, eu quero dar o recado à minha mulher, eu quero ao meu filho. Era uma enxurrada lá em casa. Então é preciso muito cuidado, não fazer isso, né? Não puxar pelas pessoas. Isto acontece, os pais, quando têm às vezes filhos com mediunidade ostensiva, pai, eu estou a ver ali uma senhora, está assim, assado, cozido e grelhado, ok, então olha, pergunta-lhe lá quem é, como é que ela se chama, que idade tem, se ela quer dar algum recado. Nunca façam isso, né? Porque a criança não tem uma mediunidade espontânea, mas não tem condições para esse intercâmbio, não tem defesas psíquicas, né? Então é muito importante isso, encaminhar o filho para um centro espírita para ser orientado. Fazer aqueles 4 passos que nós há bocado vimos, né? Respirar fundo, centrar a atenção no centro espírita, pedir ajuda e dizer, olha meu amigo, seja quem tu tiveres, quem fores, que estás aqui, estou-te a sentir, vai até lá que eu não te posso ajudar, e depois desviar a atenção. E não conversar com os espíritos, né? Às vezes os espíritos aparecem, os espíritos são pessoas como nós, só que fora do corpo de carne, e querem conversar connosco, só percebem que nós os captamos. Se forem bons, luminosos, se nos trouxerem um bem-estar, e aí a gente aproveita, porque é um bom espírito, né? Pode ser o nosso guia, pode ser um espírito bom, pode ser o guia da mulher, do marido, do filho, né? Agora, se forem seres que nos causam perturbação, mal-estar, ou que nós vemos como um vulto escuro, assim, não, meu amigo, eu não tenho condições, aqui não, quem manda em mim sou eu. Aquela ideia de que os espíritos entram no nosso corpo e tomam conta de nós é falsa, isso não existe, ok? É tudo telepaticamente. Ora bem,
Todo o pensamento fixo é perturbação. Temos de meter isto na cabeça. Quando aparecer um pensamento, e eu afasto, e ele volta, e eu afasto, e eu volto, e ele afasto, é uma tentativa de intrusão mental por parte de alguém que nos quer fazer pensar como ele quer, né? E então aí é a altura de pensar assim, não, eu não penso assim. Se eu não penso assim, fazer aqueles 4 passos, ok? Por exemplo, ideias repentinas, ideias malucas, completamente doidas, né? Sei lá, olha, agora vou atirar com isto ali para o meio da coisa. Pá, disparate, mas que coisa mais parva, eu iria lá fazer isto, não é da minha maneira de ser fazer isso. De onde é que vem esta ideia? A pessoa começa a pensar, eu estou a ficar doido. São espíritos brincalhões, muitas vezes, que nos induzem a essa ideia, podem estar aqui ao lado, né? E por aí fora. Portanto, toda a ideia absurda, perturbadora, vem de fora. Eu costumo dar este exemplo. Imaginem, por exemplo, que nós vamos ali no passeio e que está um senhor do outro lado, no outro passeio. Eu disse, olha, faz favor. E eu olho, diga. E ele diz-me assim, atravessa agora que vem aí o caminhão. Vem um caminhão a passar. O que é que eu faço? O que é que qualquer um de vocês fazia? Este homem é tolinho. Eu não ligo, né? Senão vou ser atropelado. Certo? Agora imaginem a mesma situação, mas nós não estamos a ver o homem. Né? O homem está lá, com o seu corpo espiritual, né? Energético, igual a este, só que no outro estado da matéria. Imaginemos que o nosso corpo é o cubo de gelo e que o corpo espiritual é o vapor de água, por hipótese. Portanto, a única coisa que varia é a distância intramolecular, de resto são o mesmo tipo de moléculas. Agora, se eu for ali e de repente, sem mais nem menos, eu nem estava a pensar nisso, já estava a pensar que o Benfica ia ganhar e depois vai perder, claro, é um sofrimento atrás, mas enrijece aqui o coração, a gente sofre muito. E ali muito bem a pensar, olha, vou ver o Benfica ou qualquer coisa do género, e de repente vem-me a ideia. Está lá aquele espírito brincalhão, diz assim, olha, passa agora que vem o caminhão. E até vem. E eu sinto aquele impulso para me atirar. Assim, eu estou a ficar doido. E garanto-vos que me aconteceu isso muitas vezes. Eu estou a ficar doido. Eu passava horrores nos hipermercados. E quando ia às compras com a minha mulher, ainda não tínhamos filhos, isto foi há mais de 20 anos, vocês não imaginam, eu passava horrores nos hipermercados. Porque eu estava dentro do hipermercado, e nem com ela eu podia partilhar isto, porque ela não percebe nada de espiritismo, nem quer perceber, e não me podia ajudar, e eu não a queria assustar. Mas eu andava ali, e havia espíritos brincalhões que me diziam assim, mete a mão aqui na prateleira e deita isto tudo abaixo. E eu, meu Deus, eu ficava numa tensão nervosa. Aparecia uma criança, eu adoro crianças, assim, às vezes dá-lhe um pontapé, assim, mas, eu contorcia-me para me controlar, assim, estou a ficar doido, estou a ficar maluco. E um dia, quando eu comecei a ler num livro que estas coisas eram normais, eu fiquei mais descansado. Depois comecei a conhecer outros malucos como eu, assim, afinal não sou o único. E mais descansado ainda fiquei. Até que depois, ao estudar espiritismo, isso vai desaparecendo naturalmente. Muito bem. Não lutar contra os pensamentos, os tais pensamentos que aparecem, ok? Como é que as pessoas lutam? Aquelas pessoas que ainda gostam de andar ao Nico, como é que lutam? É agarradas, não é? Eu não posso dar um murro aqui à Cláudia porque ela está ali a 2 metros, conforme a DGS recomenda. Eu, para lhe dar um estalo ou bater-lhe, tenho de me agarrar a ela, não é? Então, se eu lutar com os pensamentos, vier uma ideia absurda, diz assim, mas não, isto tem de sair. Como é que eu estou a fazer? Estou a fazer o oposto. Estou a agarrar-me a esse pensamento para o expulsar. Não pode, tem de ser ao contrário. Ok? Então, como é que nós vamos fazer? Não lutar contra os pensamentos. Ok? Temos 2 técnicas. A técnica do bodyboard. Ok? O que é que estes bodyboarders estão aqui a fazer? Estão-se a divertir, não é? Mas estão à espera de quê? Da onda? Qual onda? A onda imediata.
da onda A, B, C, a onda ideal. Não é? Ora, eles estão à espera de uma onda boa, que dê para fazer aquelas piruetas todas. Mas eles sabem quando é que a onda boa vem? Não. Mas até lá vêm para aí umas 8 ou 10 ou 12 ondas más, que abanam um bocadinho, eles sobem, abanam a prancha, né? Mas eles deixam ir. Porquê? Porque aquela onda não serve. Quando vem uma onda boa, eles, olá, boa, é nesta que eu vou. Ok? Se nós utilizarmos esta técnica, né? Perdão, vamos fazer grandes surfadas, né? Com estilo, ok? Eu vou ali na rua e vem-me aquela ideia absurda, atravessa agora, espera aí, isto não é meu, aparece de repente, é de algum espírito brincalhão, olha meu amigo, que Deus te abençoe. E termos algo que nos desperte o amor, a ternura, o carinho cá dentro. Pode ser um cão, um gato, uma flor, uma paisagem. É como se fosse um portfólio, uma âncora. Eu tenho uma âncora que é uma paisagem ali da Lagoa de Óbidos, que ainda está por explorar, espero que nunca seja explorada, está virgem na natureza, e onde tem uma zona de nidificação de garças reais, né? E então eu tenho aquela imagem daquelas garças cinzentas, né? Com aquele bater de asas assim, suaves, e aquilo traz-me tranquilidade. Ao fim e ao cabo faço como a Pedrinha, mudo da AM para FM. Saio da onda daquela perturbação que está a querer brincar comigo e entro na onda da paz da natureza. E aí passo para outra onda, ok? Mas também temos a técnica da laranja. Se num restaurante, olha, o que é que tem para fruta? Eu queria uma laranja. Trouxermos esta laranja, nós comemos. Mas se nos trouxerem esta, algum de vocês come? É óbvio que não, não é? A laranja está podre, está cheia de bolor. Se alguém me trouxer esta laranja de sobremesa, eu vou dizer, olha, eu não quero isto não está em condições. Mas pode comer, que olha, é da minha laranjeira, ela parece que está assim, mas não, é mesmo suculenta. Tudo bem, mas eu não quero. Sou eu que escolho aquilo que eu quero comer, para o corpo de carne, para que ele não adoeça, este corpinho que um dia vai para debaixo da terra ou vai ser cremado. Se eu faço isto para um corpo temporário, por que é que eu não faço o mesmo para o corpo imortal, para o corpo espiritual? Isto é, nós com o corpo de carne temos todo o cuidado, mas com o espírito não temos cuidado nenhum. Chegamos a casa, CMTV, lemos o Correio da Manhã, é só caímos uns atrás dos outros. O que é que estamos a fazer? Estamos a intoxicar o nosso corpo espiritual, a intoxicar a nossa mente e a baixar o nosso padrão vibratório e a criar sintonias, né, com todas essas ideias pérfidas que andam por aí, né? Então, quando vier aquela ideia maluca, né, diz assim, não quero isso. E a ideia volta. Não quero isso, eu não penso assim. Lembrarmos do Pedrito, eu não sou maluco, ok? Ora bem, que livros ler? Falámos nisso, né, que era preciso estudar. Começar pelos livros de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e em último lugar o Livro dos Médiuns, ok? Isto para o autoestudo, mas depois frequentar um grupo de estudo no centro espírita, né, e pedir a orientação e ajuda espiritual num centro. Vamos lá. Eu trazei-me um bocadinho, mas vamos andar. Reparem, a mediunidade, esta característica sempre existiu, desde que o homem é homem. As mais remotas indicações da mediunidade vêm do tempo do Paleolítico, né? Onde apareciam nas cavernas desenhos que se supõe ser de fenómenos de efeitos físicos, o que é perfeitamente normal, porque é uma característica humana, né? Depois, em 1857, Allan Kardec, o professor Rivail, em França, ele fez uma pesquisa em torno destes fenómenos e matou a morte. Descobriu todos estes fenómenos espíritas foram abordados do ponto de vista científico, portanto, utilizando o método experimental, o método indutivo e também o dedutivo.
Mais à frente, quase contemporâneo, Charles Richer, que foi Prémio Nobel da Fisiologia e da Medicina, em 1913. Charles Richer pesquisou os fenómenos espíritas, mas não teve a coragem de Allan Kardec. Sempre os negrou. Criou a metapsíquica, isto é, o estudo das coisas que vão para além do corpo, da matéria. Mas, uns dias antes de morrer, ele mandou uma carta para César Lombroso ou para Ernesto Bolzano, ou para os dois, não tenho a certeza, retratando-se e dizendo: dos fenómenos espíritas são reais. Mas já não foi a tempo de o dizer ao público. A seguir à metapsíquica aparece o quê? A parapsicologia, com o Joseph Banks Rhine. Ele era professor na Universidade de Duke, na Virgínia, se não me falha a memória, nos Estados Unidos. Ele era botânico e criou inclusive uma fundação de estudos parapsicológicos. Foi quem deu à parapsicologia, então, iniciante, um caráter científico e de pesquisa que ainda hoje existe. E atualmente temos os novos paradigmas que vêm pôr em causa o paradigma materialista da vida, que são as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, as visões no leito de morte, os casos sugestivos de reencarnação e a comunicação com médiuns e através de aparelhos eletrónicos. Mais 3 minutos e terminamos. Ora bem, o espiritismo, diz-nos Allan Kardec, marcha ao lado da ciência oficial, mas não para onde a ciência oficial para, porque a ciência oficial, a ciência dos homens, estuda o quê? O mundo material. A ciência espírita vai mais além e estuda as leis que regem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. E depois fica à espera que a ciência terrena venha confirmar ou não. De momento, o único ponto básico da doutrina espírita que falta confirmar é o da pluralidade dos mundos habitados, né? Curiosamente, aqui no CID, no Código Internacional de Doenças, onde fala dos estados de transe e possessão, os próprios médicos e cientistas admitem que alguns casos de mediunidade não são considerados doença o estado de transe, mediunidade de saúde, sob domínio da pessoa em seu contexto cultural ou religioso. Quer dizer, isto aí é uma admissão antropológica da mediunidade. Até então, e ainda hoje, infelizmente, quem for um psiquiatra que não seja espírita, ou um médico que não seja espírita, se não seja espírita, é considerado maluco. Mas são médicos que estão desinformados, porque o próprio CID admite isto. E diz, quando esta manifestação mediúnica é descontrolada, eles dizem que é patológica, não é? Mas eles dizem que é. Quando não é descontrolada, é controlada, pode ser algo que tenha a ver com contexto cultural ou religioso da pessoa. Já demos um passo em frente. No DSM, que é a Bíblia da Psiquiatria, casos clínicos da Associação Americana de Psiquiatria chega a ser mais objetivo e já admite a possessão por espíritos, que é uma ideia que não é bem assim dentro da doutrina espírita, é mais um fenómeno de subjugação. Mas isto é uma admissão antropológica da mediunidade, né? Como algo natural, intrínseco ao ser humano em determinadas condições e não como algo patológico. Então o espiritismo, a ciência espírita, é o melhor aliado da medicina e nomeadamente da psiquiatria. Gostava de vos deixar aqui um grupo muito limitado de cientistas que pesquisaram os fenómenos espíritas. São só 100. Não temos os mais recentes. Não é preciso desligar.
faltam os mais recentes, os atuais. Então, agora mesmo a caminho do fim, esta frase que se encontra no túmulo de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei. É uma frase que imortaliza o pensamento espírita, né? Pensamento espírita que está assente em 5 pontos básicos: Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade do espírito, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. E agora ia terminar com um poema do poeta Alegre, mas termino já com a nossa bibliografia. Foram alguns dos livros consultados para esta palestra, e livros estes que podem encontrar à venda online na Federação Espírita Portuguesa, feportuguesa.pt, ou então aqui no centro também.